A história proibida da Rolex. O jovem órfão, que desafiou gigantes e revolucionou o mundo dos relógios. E se eu te disser que a marca de relógios mais desejada do mundo foi criada por um jovem órfão, sem dinheiro, sem apoio, e que todos riram da sua ideia? Essa é a história real de Hans Wilsdorf. Um garoto que perdeu os pais aos 12 anos, foi rejeitado pelos tios, e ainda assim, com uma obsessão quase louca, inventou um relógio que ninguém acreditava ser possível. Mas o caminho até o topo foi uma guerra contra o tempo, contra os gigantes da Suíça e contra o próprio destino. Hans Wilsdorf nasceu em 1881, na Alemanha. Mas sua infância foi marcada por tragédias. Aos 12 anos, seus pais morreram, e ele foi enviado para um internato rigoroso, onde aprendeu uma lição cruel. Ou você se supera, ou o mundo te esmaga. Aos 19 anos, sem dinheiro, ele arrumou um emprego humilde em uma empresa de exportação de relógios. E foi ali, no subsolo de um escritório, que ele descobriu seu grande inimigo, os relógios da época. Eram frágeis, imprecisos e nada práticos. Naquela época, os relógios eram de bolso, feitos para ficarem parados. Mas Hans tinha uma visão maluca. E se um relógio fosse tão resistente que pudesse ser usado no pulso, sob chuva, vento, até em guerras? Só havia um problema. Ninguém acreditava nele. Aos 24 anos, Hans se mudou para a Suíça, o coração da relojoaria mundial. Ele batia de porta em porta mostrando sua ideia revolucionária. Um relógio de pulso preciso. Mas os grandes mestres relojoeiros riam na cara dele. Relógio de pulso? Isso é moda passageira? Diziam. Só mulheres usam, e ainda assim quebram em 2 dias. Mas Hans não desistiu. Ele fez o que todo underdog precisa fazer. Arriscou tudo. Com as economias da vida, ele e o cunhado fundaram uma pequena empresa e registraram um nome curioso, Rolex. Por que Rolex? Hans queria um nome curto, que fosse fácil em qualquer idioma e que soasse como o barulho de um relógio, Rolex. Agora, Hans tinha um desafio impossível. Provar que seu relógio era a prova de tudo. Em 1910, ele conseguiu um feito inédito. A Rolex foi a primeira marca a receber o certificado de precisão cronométrica na Suíça. Mas ele foi além. Em 1927, uma nadadora chamada Mercedes Gleitze atravessou o Canal da Mancha, com um Rolex no pulso. Depois de 10 horas na água gelada, o relógio funcionava perfeitamente. Foi o primeiro relógio à prova d'água do mundo. A imprensa explodiu. De repente, todos queriam um Rolex. Hans Wilsdorf morreu em 1960, mas sua obsessão por perfeição vive até hoje. Ele criou não só uma marca, mas um símbolo. Um símbolo de que grandes sonhos nascem de grandes obstáculos. Então, da próxima vez que você ver um Rolex, lembre-se, por trás daquele luxo há a história de um órfão que ousou desafiar o tempo e venceu. Se essa história te inspirou, comenta aqui. Qual seu maior sonho que parece impossível? E não esquece de se inscrever toda semana uma história real de superação.